Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, tenho o privilégio, meus irmãos, de estar com os irmãos para meditarmos a respeito da palavra de Deus. É muito bom estar com os irmãos e poder externar aos irmãos aquilo que Deus tem falado aos nossos corações na sua palavra. E é isso que nos traz crescimento espiritual. E o texto que o Senhor nos deu nesta manhã foi o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versos de 18 a 22, que dizem assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uma preciosa lição. Aliás, eu diria, duas preciosas lições que o Senhor nos dá nesse momento. Porque Mateus começa esse texto dizendo que Jesus, cedo de manhã, ele estava voltando para a cidade, provavelmente a cidade de Jerusalém, de onde ele havia vindo. E teve fome. E no meio do caminho, ele de longe avistou uma figueira. Naturalmente, esta figueira tinha suas folhas viçosas, verdejantes, convidativas, talvez até anunciando, gritando: Olha, estou cheio de figos. E Jesus se dirigiu a ela, na esperança de encontrar frutos e saciar a sua fome com estes frutos. Mas, ao chegar junto à figueira, ele constatou que a figueira não tinha nada mais do que apenas folhas. E num primeiro momento parece que nós vemos um Jesus meio intempestivo, né? Que se aborreceu. Não, meus irmãos, Jesus não se aborreceu, Jesus não estava absolutamente dando vazão a uma atitude tão estranha como essa atitude impulsiva que nós muitas vezes temos. Jesus é o Filho do homem, de caráter absolutamente santo, perfeito. Ele apenas aproveitou a ocasião para deixar uma lição, não apenas para os discípulos, mas para Israel e também para nós no dia de hoje. Aquela figueira simbolizava a nação de Israel. Deus havia prometido a Abraão que Abraão, geraria nações e que, através da nação, da descendência dele, ele abençoaria a todas as nações da terra. Então Jesus foi enviado pelo Pai para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O ideal é que Israel se voltasse para o Senhor e, uma vez convertida a nação de Israel ao Senhor, a nação de Israel se espalhasse pelo mundo, anunciando e proclamando as boas novas do reino, as boas novas do amor de Deus, as boas novas da restauração de todas as coisas. Mas isso não aconteceu. A figueira tinha apenas folhas verdes. Não dera fruto algum. Apenas aqueles poucos punhados de discípulos e apóstolos com que Jesus andava. E por isso, Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou.
Mas também os discípulos, quando viram isto, né, a figueira secar imediatamente após o Senhor falar, eles ficaram admirados e começaram a dizer: como secou tão depressa a figueira? E Jesus dá uma segunda lição a eles. Porque Jesus começa a falar a respeito de fé. E fé, meus irmãos, é básico. Básico não apenas para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida cotidiana, a nossa vida física, a nossa vida temporal neste mundo. Se eu pudesse dar uma definição objetiva de fé, uma definição técnica de fé, eu diria, meus queridos irmãos, que fé é a capacidade de crer e confiar em alguém ou alguma coisa. E isso, meu querido irmão, está perfeitamente de acordo com o que nós muitas vezes vivenciamos no nosso dia a dia e nem percebemos que estamos agindo por fé. Você quer ver uma coisa? Eu trabalho 30 dias ao mês na certeza, na fé, na confiança de que o meu patrão, ao final desses 30 dias, vai me pagar. Isso não é exercitar a fé? Quando o sinal verde, o sinal do pedestre está verde, eu atravesso tranquilamente a rua, porque eu creio e confio que os motoristas, para quem o sinal está vermelho, não vão atravessar a passagem de pedestre e me causar algum dano. E se você começar a procurar no seu dia a dia, quantas coisas você faz automaticamente, até a gente diria, pela fé, pela certeza de que nada te sucederá. Mas o apóstolo Paulo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele tem uma definição de fé que eu diria que é a definição funcional. Ou seja, o apóstolo diz como é que a fé funciona em nós, no ser humano. Ele diz: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé funciona em mim, gerando certeza das coisas que eu espero e gerando convicção de fatos que eu não vejo. Por exemplo, nós somos cristãos. Eu creio que pela graça sou salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho convicção de que o céu está me aguardando, assim como você também. Certeza e convicção, isso é fé. Mas quando se trata de aplicar a nossa fé, a nossa capacidade racional de crer e confiar em alguém ou alguma coisa, quando se trata de aplicar o Senhor, eu espiritualizo de tal maneira tudo que de repente eu começo a enfrentar dificuldades. Porque quando um problema me atinge e as minhas emoções ficam agitadas, pronto, daqui a pouco eu já estou dizendo, ou até mesmo o inimigo vem sussurrar nos nossos ouvidos: aí, cadê a tua fé? Era para você estar em paz. Cadê? Está todo agitadão aí, olha aí. Cadê a tua fé? E olhe, meus irmãos, a fé não tem nada a ver nem com sentimentos, nem com emoções. É certeza e convicção. Por isso que a fé é que gera paz no nosso coração. Jesus falou aos discípulos: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá.
Agora, meus queridos irmãos, nós certamente precisamos levar em conta o fato de que, quando aplicamos a nossa fé nessa nossa existência temporal, nós estamos lidando com outra dimensão diferente da dimensão espiritual. Quando eu levo meus problemas ao Senhor, porque eu confio, eu creio e confio que o Senhor tem todas as coisas sob controle de suas mãos e que no tempo certo o Senhor resolverá a minha dificuldade, eu estou aplicando a minha fé e me colocando na dependência do Senhor, na certeza de que o Senhor vai agir, mas não como eu gostaria que ele agisse, mas dentro dos seus prazos, dos seus planos. Porque em tudo, em todas as oportunidades, o Senhor vai usar as ocasiões de dificuldades ou de alegria ou de realização pessoal para nos trazer crescimento espiritual. E quando eu falo em crescimento espiritual, eu estou falando também no aprofundamento do nosso relacionamento com o nosso Deus. O nosso relacionamento com o nosso Deus depende do nosso conhecimento que temos a respeito do nosso Pai Celestial e também das nossas experiências do dia a dia na nossa vida de comunhão com o Senhor. Os discípulos se admiraram, mas nós sabemos porque é que o Senhor ordenou que a figueira secasse. Aquela figueira não era outra coisa senão símbolo de Israel. Israel que havia tido a promessa da chegada do Messias e que, ao chegar o Messias, não o reconhecera como Messias, prometido na palavra de Deus. E o resultado é que eles terminaram por rejeitar o Messias. Que tristeza! E ao rejeitar ao Messias, meu querido irmão, eles cometeram o maior pecado das suas vidas. E o resultado é que Jesus rejeitou a Israel por um bom período de tempo. Nunca mais nasça fruto de ti. Somente mais tarde, em 1948, quando o Estado de Israel foi novamente fundado, conforme as promessas do Senhor a Abraão, é que nós vemos, ó, meus amados irmãos, a figueira novamente pronta para dar frutos, no que depende da nossa proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, também ao povo judeu. Então, meus queridos irmãos, guarde isso na sua vida. A sua fé não tem nada a ver com as suas emoções. Não permita que o inimigo, nem ninguém, nem nada venha a perturbar a sua fé, base da sua comunhão com o Senhor, nosso Deus, nosso amoroso Pai, a fim de prejudicar o seu crescimento espiritual. Lembre-se, fé, capacidade de crer e confiar em alguém e de uma maneira toda especial em nosso Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, infinito, amoroso. E também fé, gerando em cada um de nós convicção e certeza. Convicção de fatos que eu espero e certeza de fatos que eu não vejo. Que Deus fortaleça, meu querido irmão, a sua fé. Que Deus o abençoe. E que mesmo nos momentos de maior tribulação, você possa
dobrar os seus joelhos e demonstrar ao Senhor a sua fé, orando e clamando ao Senhor e dizendo: Pai, eu espero em Ti, socorre-me. E o Senhor, honrado com a sua fé, o Senhor virá no tempo certo, com o socorro certo, para libertar a você e aqueles que se levantaram contra você. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Ele multiplique cada vez mais a sua fé e a sua confiança nele, porque somente Ele é digno da mais absoluta confiança. Deus a abençoe. Deus o abençoe.